Aqui. Vamos lá ver se a gente já está começando. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos começando. Pense bem. Então começando a chegar aí. César Quintino, Aninha, Ana, Pedro. Boa noite. Seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se... Carlos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos entrando. E hoje, a Adriana já entrou, né? Um dos nossos convidados de hoje. Legal. Camila, seu José, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem convidados extraordinários aí hoje na nossa live. Então assim, aproveita que a gente está aguardando o pessoal entrar, o pessoal ir chegando e clica no aviãozinho, convida as pessoas. A gente tem hoje, por exemplo, o nosso primeiro convidado. Boa noite, Valmir, Roberto, depois eu quero falar com você, eu vou te ligar depois, hein? Acho que você é um cara legal pra gente bater um papo aqui também, qualquer hora, hein, Roberto? Então, gente, o Adriano é um cara que conhece muito de saúde e assim, senta o dedo no aviãozinho, convida todo mundo que você acha que precisa participar desse momento. A gente sabe que a gente tem um desafio muito grande, todos nós que estamos aí trabalhando de casa ou sem trabalhar, reclusos. E você vai ver o seguinte, se você não clicar no aviãozinho, você depois vai se arrepender. Você vai dizer, gente, fulano tinha que ter ouvido isso, fulano tinha que ter ouvido isso. Então aproveita agora e depois você pode me cobrar. Depois você vai me cobrar. Valeu, Roberto, depois eu vou te ligar. Então, gente, boa noite, Valmir. Convida o máximo de pessoas se puder. A gente hoje tem convidados extraordinários. A gente tem o primeiro Adriano. Eu estou dizendo, vai ser espetacular. Ele tem dicas maravilhosas para a gente passar por esse desafio, por esse momento. Boa noite, Leila. Boa noite, Letícia. Então, como eu estou dizendo, gente, aviãozinho, Danilo, aviãozinho, convida o maior número de pessoas possível, porque você vai ver que vai fazer a diferença. O Alan também já entrou aí, o Alan Nunes, que é um dos convidados hoje também. E o Adriano vai falar de saúde, é preciosa as dicas do Adriano, você vai ver só. Se você não convidar, depois você vai pensar, poxa, fulano tinha que ter ouvido isso, Beltrano tinha que ter ouvido isso. Então aproveita agora, clica no aviãozinho para poder colocar. Carlos, boa noite. Boa noite a todos vocês. Então, o que eu tô falando, vamos convidar, gente, vamos convidar, porque os convidados vão trazer muita informação legal. Tem o Adriano, que é um cara que vai falar muito de saúde, e depois nós temos o Alan, que é o gestor de telecom de uma das maiores empresas, maior empresa de logística e maior transportadora do Brasil. Vai trazer muita coisa legal pra gente também. Boa noite, Ian. Gente, vamos convidar aí então as pessoas para participarem. Olha o que eu tô dizendo, se você não convidar, aqueles que você não convidar, você vai se arrepender depois. Você vai pensar, cara, eu devia ter convidado. Seja bem-vindo, Douglas, Ian. Então convida o maior número de pessoas. O Adriano já tá aí, ó. E a gente já vai chamar o Adriano para a gente começar a bater um papo e ele trazer as dicas preciosas para a gente. Convida o maior número de pessoas possível para depois você não se arrepender, ok? Vai por mim. E assim, use e abusa dos comentários, faça perguntas. Se a gente não conseguir responder perguntas aqui, a gente vai enviar para as pessoas que estiverem com a gente e a gente vai receber essas respostas e vamos encaminhar a todos vocês. Então convidem o maior número de pessoas possível, aos nossos parceiros lá do Anime Doctors, lá que faz com a gente as ações sociais. Sejam muito bem-vindos. Então eu já vou aqui convidando o Adriano. O Adriano já se prepara aí que eu já vou te convidar. Então, aproveita o aviãozinho, convida o maior número de pessoas possível. Já estou aqui. Para você entrar aqui com a gente. Gente, então faça convite. Coloca aqui também que assunto você gostaria que a gente tratasse aqui. Eu já estou com um convidado para os próximos encontros. Adriano, seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui.
Bom, eu quero te agradecer muito, tá? Você, logo de cara, um parceiraço, já topou o desafio de estar aqui com a gente. Quero agradecer muito, viu, cara? Muito obrigado. E eu que agradeço pelo convite, por falar de um assunto que eu adoro. E acredito que eu vou levar uma contribuição aí para bastante gente, né? Então, muito obrigado. Com certeza, com certeza. Ó, já tá aí a Dani, que eu te falei, a minha irmã é da área de saúde, e tudo que você posta lá, eu mando para ela, ela fica encantada, gosta muito. Gente, pode convidar o maior número de pessoas, porque senão você vai se arrepender. Adriano, eu tô criando a expectativa porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô jogando a expectativa lá em cima, porque nós ainda vamos superar. Luiz, seja bem-vindo. Joga para mim o barco aí, né? É, isso aí, jogo para você. Então, o Adriano é formado em educação física, em nutrição e dietética, né? E tem muita experiência. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente do currículo dele. E ele é um parceiraço, ele faz parte de uma comunidade que eu também faço. Eu tenho muito orgulho, que é a comunidade Metanoica. Inclusive, Adriano, o Roberto vai estar com a gente na quarta, tá? Ele já confirmou. É imperdível, né? Vai ser demais, não vai? Escutar ele falar, a gente sempre para ouvir, né? Nossa, eu tô vendo as postagens dele esse homem, ainda mais agora que ele deve estar com mais tempo, bicho. Aquela cabeça é demais, né? Muito, muito bom. É verdade. Amigo, mas começando com a sua contribuição, na BS, a gente, logo no começo, eu soube de poucas empresas que entraram no estado de home office antes de nós. E aí a gente entrou já há mais de 3 semanas. E desde o começo eu tenho procurado manter contato diário com a nossa equipe. Todo dia, 9 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado. As áreas têm outros encontros. A gente tem equipe em vários lugares do Brasil. Uma preocupação muito grande, principalmente com quem está em casa. E desde o começo, Ive, boa noite, seja muito bem-vindo. Desde o começo eu falava de pelo menos 3 preocupações muito fortes minhas. Uma é a nossa contribuição na questão da curva, né? Para a gente tentar ter a menor curva possível. Então, qual era a nossa contribuição? Vamos trabalhar de home office, vamos para casa, vamos tentar se deslocar o mínimo possível. Isso é o que a gente pode fazer. Eu tinha uma preocupação muito grande com a questão emocional. Eu acho que as pessoas ficarem em casa. E hoje, não tanto por opção, mas, né, cumprindo uma orientação médica e tal, e fora as notícias que a gente ouve, isso é uma preocupação muito grande minha com o emocional. Talvez ali no primeiro, segundo dia, quem não está acostumado, falar, que legal ficar em casa e tal, não preciso pegar transporte, mas a gente vai completando uma semana e já começa o desafio. E depois, sim, a questão econômica, que era uma preocupação, e ainda é uma preocupação, que eu acho que a gente também precisa cuidar disso, porque a questão econômica também faz vítimas. E vendo as suas postagens, já sabendo de tudo, eu fico encantado. Então, assim, eu já começo acusando, Adriano. Cara, a palavra é sua, fala pra gente de dicas, de momentos pra gente passar. Adorei aquela postagem que você disse que, ó, se a gente não tomar cuidado, quem não tá no grupo de risco entra agora. Então, dá a sua contribuição pra gente. Que dica você pode dar pra gente passar por esse momento da melhor forma possível, Adriano? Tá, a primeira coisa para se falar dessa quarentena, né, é que, assim, a gente é obrigado a ficar em casa, e aí tem uma série de evidências para isso. Tem questões políticas ou não, né, das consequências de todo mundo ficar em casa, mas do ponto de vista da epidemia, esse tipo de isolamento é o que mais vai contribuir agora, né? Então, isso mela o nosso estilo de trabalho, né? Faz a gente ter que ficar em casa forçado, trabalhando com criança em casa, que é o meu caso, né? E aí interrompe várias vezes, muda o fluxo da coisa. E aí isso abala a gente também emocionalmente. Mas tem uma coisa que eu tenho me preocupado muito desde que eu tô em casa, como eu já trabalho com os programas de formação em saúde, em educação, né, para as pessoas mudarem os hábitos. O que mais me chamou a atenção nessa epidemia é que ela tem uma característica específica, né? A gente tem um vírus que é ele se espalha muito rápido, ele é altamente contagioso e ele é muito perigoso para as pessoas que já possuem algumas doenças como fator de risco. E essas doenças, elas são importantes, porque não é só, aquela pessoa está debilitada, não é só isso. As doenças que estão mais relacionadas com complicações na Covid-19 são diabetes, pressão alta, obesidade. Então, são doenças que estão relacionadas ao estilo de vida que a gente está levando, né? Então. E são doenças graves que
cada vez mais as pessoas estão tratando como normais. Hoje em dia é normal tomar remédio para pressão desde cedo, para diabetes, e vai acumulando assim, e a vida segue igualzinha, né? E as pessoas tratam doenças que são sérias como se fosse algo normal. E normalmente, quando a gente faz uma campanha para as pessoas mudarem os hábitos porque essas doenças são sérias, as pessoas fogem, porque vai mexer na minha comida, vai ter que fazer atividade física, vai sair da zona de conforto de uma forma que a gente não quer, né? Mas aí aparece um vírus que está matando essas pessoas agora, né? Então, assim, se a gente olhar lá, os números da Itália mostram que 98% das mortes eram de pessoas que tinham alguma dessas doenças. E quanto mais tinha, mais difícil da pessoa se recuperar. Os Estados Unidos estão seguindo a mesma linha, o Brasil está seguindo a mesma linha. Então, sim, tem algo por trás dessas doenças todas no estilo de vida que deprime o sistema imunológico e aumenta a atividade inflamatória da pessoa. Então, essas pessoas, essas doenças todas, elas já possuem um quociente inflamatório elevado, né? O que coloca elas numa zona de risco. Quando ela tem uma infecção respiratória pelo novo coronavírus, essa atividade inflamatória, a primeira reação do corpo é a atividade inflamatória explodir, né? O que a atividade inflamatória faz quando ela explode? Ela provoca edema local. Só que edema no pulmão significa encher o pulmão de água. A pessoa morre asfixiada, né? Então, essa atividade inflamatória explosiva faz com que a pessoa morra asfixiada se ela não entrar numa UTI e não tratar isso logo. Ela tem que controlar essa inflamação enquanto o corpo dela produz os anticorpos. Né? Então, se a pessoa já entra no quadro da infecção pela Covid-19 com um nível de inflamação crônica muito alto, diabetes, pressão alta são doenças, e obesidade são doenças que aumentam a inflamação, diabetes tipo 2, né? Essa atividade inflamatória vai ser tão elevada, e ao mesmo tempo as pessoas que têm atividade inflamatória elevada, o sistema imunológico demora um pouco para reagir. Né? Certo. Então, nunca foi tão importante cuidar da saúde agora. E aí vem a preocupação. Quarentena para você evitar o contágio. Tá bom, vamos evitar o contágio, vamos achatar a curva, a gente tem uma responsabilidade aí. Mas tem uma ficha que parece que não caiu na cabeça das pessoas ainda, que é assim, vai acabar a quarentena, vai acabar a questão do colapso do sistema de saúde, mas o coronavírus vai continuar aí fora. Certo. A vacina ainda vai demorar, os remédios vão demorar para estar... A hora que esses remédios forem comprovados, tiver remédio mesmo, porque até agora tem bastante possibilidade, né? Mas o coronavírus vai ficar aí fora, né? E você vai sair da quarentena, você ainda está acima do peso, você está com a diabetes piorada, né? Então, se você está dentro de casa, aguardando um inimigo chegar para te pegar, você ia ficar treinando para poder enfrentar esse inimigo à altura, ou você ia ficar se enfraquecendo? E aí, eu recebo nos WhatsApp de família, ou vejo nas redes sociais, piadinhas de com quantos quilos você vai terminar a quarentena, né? Né? E assim, aí a pessoa está trancada em casa, entediada, ansiosa, qual é a rota de fuga? Comida. Né? Toda hora vai lá, abre a geladeira para ver o que tem, para ver se mudou, para ver se está diferente de meia hora atrás, né? E começa a comer. E aí, o que você está fazendo? Você tá... Pacote de biscoito, né, Adriano? Netflix com pacote de biscoito recheado. A academia está fechada. Aí a pessoa já tem um motivo a mais para não fazer mais atividade física. E aí, o que isso está fazendo? Esse comportamento agora está aumentando agressivamente a atividade inflamatória da pessoa, está piorando o quadro de diabetes, está piorando o quadro de pressão alta. Ela vai sair como dessa quarentena? Ela vai sair muito mais enfraquecida. Ela é a vítima perfeita, caso isso aconteça. Por que me preocupa? Porque se a pessoa tivesse usando a quarentena para se fortalecer fisicamente, melhorar o sistema imune, para ela ou tentar reverter essas doenças, né, e colocá-las em remissão nas pessoas que estão dentro da casa delas, elas iam sair fortalecidas. Às vezes isso evita uma internação, às vezes isso salva uma vida. É comprovado...
Oi. Leandro, deixa eu só fazer uma interrupção para falar uma questão que a gente está Oi. colocando aqui, que é o seguinte. Tá me ouvindo bem, Adriano? Excelente. Tudo bem? Legal. O que a gente está colocando, o que você está trazendo desde o começo é o seguinte, gente, se não houvesse coronavírus, se eu estou entendendo, se não houvesse nada disso, só o risco, a pessoa ser hipertensa, a pessoa ser diabética, né? O sobrepeso já é um risco para a saúde muito grande. Essas questões já matam muito hoje no mundo, independente de coronavírus. E quando a gente fica recluso, com hábitos não saudáveis, ou seja, eu não faço atividade física, eu não vou andar de bicicleta, eu não vou dar aquela caminhada, se eu relaxar ainda na alimentação e ligar o Netflix e abrir lá tá bom, aí tem gente que discute, a mortalidade é baixa. Não estamos falando disso, nós estamos dizendo que você está se enfraquecendo ainda mais, certo? É isso que você está colocando, né? É exatamente isso que eu estou colocando, você está se enfraquecendo ainda mais. E se você estivesse usando esse período para tentar melhorar a sua dieta, porque assim, a gente tem outras desculpas, tem desculpa, né? Estou entediado, estou trancado dentro de casa, mas qual é o lado bom? Dá para você arrumar a sua casa, o ambiente, tirar as comidas tentadoras de lá, já que você não vai sair toda hora, dá para deixar um cardápio sempre meio pronto, não vai ter desculpa de jantar, happy hour, com tentação, não vai ter festinha, né? Não vai ter essas coisas. E assim, o que mais espanta aí é que essas doenças que eu estou falando, elas são silenciosas e muita gente jovem tem e não sabe que tem, ou ela acha que ela é saudável, né? Então assim, vou dar uma estatística dos Estados Unidos. Do Brasil a gente não tem, mas ela não é tão diferente. Ela é melhor, mas ela não é tão diferente. 88% da população dos Estados Unidos tem alguma desses problemas. Nossa. Então, se a gente falasse assim, essa doença só afeta quem está na zona de risco. Nos Estados Unidos, estamos falando de 88% do país. Né? São pessoas que têm ou diabetes, ou pressão alta, ou estão acima do peso, né? Ou que têm distúrbios de gorduras no corpo, gordura no fígado e tal, que são os sintomas que estão por trás disso. Né? Então, a coisa é séria. Qual que é a notícia boa? Se você vai ficar... A gente não sabe quando esse vírus vai entrar na nossa casa. Pode entrar daqui 4 semanas, 1 semana, amanhã ou daqui meses. Em questão de 1 mês, com uma dieta regrada, fazendo um pouquinho de atividade física, você consegue colocar num nível de remissão, diabetes, pressão alta, perda de peso, acontece bastante. Então, assim, quem já passou pelos nossos processos sabe que isso acontece. Assim, precisa de muito tempo para você já melhorar o nível de saúde? Não, é muito rápido que o corpo responde. A pessoa não vai estar curada, ela não vai perder todos os quilos que ela quer, mas ela está muito mais preparada para enfrentar um vírus desse. Né? Ela está muito mais preparada. Desculpa te interromper, mas só para assim, eu quero fazer uma pergunta e depois eu quero fazer uma observação sobre o seu programa, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem trouxe para a gente foi... Bruzerra, né? Bruzerra? Acho que é isso, Bruzerra. Se eu estiver falando o nome errado, me desculpe, você coloca aqui que a gente corrige. Ele coloca assim, o H1N1 era tão letal quanto o atual, correto? Se eu entendi, o problema desse vírus é a contaminação. Não. Assim, esse vírus, ele tem um nível de contágio superior ao do H1N1. Só que assim, a taxa de mortalidade do coronavírus, se a gente chutar para baixo, que são os países que mais estão conseguindo medir, a taxa de mortalidade do coronavírus, ela vai de 1,5%. Você fala assim, não é muito. A taxa de mortalidade do H1N1 é 0,001%. Então, o coronavírus é 100 vezes mais letal. Né? O que faz dele perigoso é isso. Ele tem um nível de letalidade que dá tempo de sobrecarregar o sistema de saúde, porque assim, fora o nível de letalidade, você tem um nível de hospitalização elevado. 20 a 30% dos infectados precisam de UTI. Com UTI sai bem, mas quando você sobrecarrega o sistema de saúde, como aconteceu na Itália, morre todo mundo, porque não tem UTI para ninguém. Morre o cara que quebrou a perna e está com hemorragia e não tem espaço, né? Começa a morrer gente com outras coisas. Então, para o sistema político e econômico, esse vírus ataca a política, ele ataca tudo, né? Esse cara é bravo, né? Ele poderia ser pior se ele tivesse uma letalidade muito mais alta, né? Aí ele ia ser uma coisa bem assustadora, ele é contagioso e mortal, assim. Aí ia ser uma coisa complicada. A pergunta foi muito boa, mas a diferença é porque o H1N1 tem mortalidade bem mais baixa que esse daqui.
Legal. E aí, aproveitando, eu queria só fazer um parênteses, porque assim, uma das coisas, gente, que mais me chama a atenção no trabalho que o Adriano faz, o Adriano tem uma empresa, tá? Ele trabalha com isso, não é agora, não. Ele sabe o que está falando. E assim, uma coisa que me chamou a atenção é que de muita gente, quando falava para eu fazer dieta, para eu tomar cuidado com a saúde, para mim era uma coisa muito sofrida. Era abrir mão de muita coisa que eu gosto muito. E uma coisa muito legal no trabalho de Adriano é que é diferente, cara. É diferente. É diferente. Eu gosto muito. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, Adriano. O que é saudável para você? Porque é muito legal a sua linha, muito legal. Tá, eu diria que assim, para ficar mais fácil as pessoas fazerem em casa até, né? Assim, até já dando uma receita. Tem algumas diretrizes que fazem a gente errar muito pouco na alimentação dentro de casa, né? Tira o máximo possível o processamento da sua comida. Quanto menos ela for processada, quanto menos ingredientes ela tem e quanto mais ela já tem os ingredientes de natureza, né? Vou dar um exemplo, né? Se você vai comer um abacate, abacate não tem lista de ingredientes, né? Se você vai comer carne, carne não tem lista de ingredientes. Carne é o alimento do jeito que ele veio. Mas quando você pega um alimento que ele tem lá ingredientes, farinha de trigo, gordura vegetal, maltodextrina, conservador, propionato, não sei o que, tal, você tem o processamento. E às vezes o processamento não precisa ser só rico em coisas artificiais. O processamento, ele muda a forma com que o nosso corpo absorve os alimentos, e isso tem impacto metabólico muito diferente. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo. Ah, eu vou evitar o carboidrato, eu vou evitar a proteína, eu vou evitar tal. Faz o seguinte, come comida e evita o máximo possível o processamento. E aí, se isso não resolve, talvez você precise mexer um pouco mais com os nutrientes. Talvez você precise controlar mais a ingestão de um outro, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas o carboidrato, ele engorda. Processado não é comida de verdade, está longe de ser, né? Carboidrato processado, para mim, é prazer, né? Então é quando eu vou comer um bom sanduíche, quando eu vou comer uma pizza, tal, isso está fora da minha rotina, né? Mas no dia a dia, a regra boa é a palavra comida de verdade, baixo processamento. Pode ser de origem animal ou de origem vegetal, se o processamento é baixo, é o mais in natura possível, você não precisa se preocupar, né? Essa é uma primeira regra que eu gostaria de trazer aí para as pessoas, né? Mas aí tem armadilhas, né? Às vezes a pessoa confunde, né? O que é o processado? Quando você come uma laranja, você comeu a laranja. Quando você espreme várias laranjas, processou ela. E aí você tem a caloria de 5 laranjas num copo. O corpo não trata beber laranja igual comer laranja. O suco de laranja já não é tão saudável como a fruta em si, porque é isso? Na verdade, a quantidade de açúcar que tem num copo de suco de laranja é praticamente a mesma de um refrigerante. A diferença é que você está tomando açúcar com vitamina e outro açúcar com gás, né? Então, assim, mas é melhor porque tem vitamina? Mas se a pessoa está acima do peso, diabética, hipertensa, e está tomando um monte de suco de laranja para fortalecer a imunidade porque tem vitamina C, é melhor optar por fontes de vitamina C que não tem açúcar, ou comer a laranja, que aí você come uma. E outra, o suco, você não está só comendo 5 laranjas, não é só 5 laranjas, né? 5 laranjas que são bebidas, que você absorve mais rápido e cai no sangue de uma vez só. O corpo está lidando com uma avalanche de açúcar. Nossa. Então, e agora tem um outro exemplo de processamento. Uma coisa é você comer o grão. O grão já é rico em carboidratos e amido. Quando eu processo o grão, ele vira farinha. Aí eu tenho isso muito mais concentrado. Então, os farináceos e os açúcares, eles estão bem por trás de enfraquecer a imunidade, né? Por mais gostosos que sejam. Eu não estou falando que isso não é gostoso, tá? Doce, as massas, as coisas, né? Então, assim, você vai processando. Quanto mais você processa, mais o corpo a longo prazo, tende a não reagir bem. Não sei se eu fui bem claro aí. E o nosso processo de educação ensina isso, né? Passo a passo, qual que é as coisas que você aumenta, as coisas que você diminui, né? Não dá para viver de farináceo e açúcar, eles têm o lugar deles, né? Mas assim, se você está comendo biscoito recheado de manhã, cereal adoçado, iogurte com açúcar, suco de laranja, um monte de farofa, pudim à tarde, chocolate à noite, álcool, cigarro, olha só, você vai somando um monte de coisa aí, o corpo não dá conta, né? Agora, se está limpinho...
E aí você sai, na verdade, mais fraco dessa quarentena do que entrou, se bobear, né? Numa rotina dessa, Muito né? mais fraco. Agora, imagina só, eu tô aqui na quarentena, como comida de verdade. Então, eu vou dar um exemplo do que eu costumo fazer. As minhas refeições, normalmente, eu como um grelhado com algum tipo de legume ou alguma raiz. Evito bastante os farináceos e o sucro. Mas assim, às vezes está chegando uma sexta-feira à noite, dá uma Adriano, escapada, né? deixa eu só te pedir uma coisa. Quando você fala farináceo, vamos, só pra gente que não tem muita intimidade, do que você está falando, assim? Tipo de Eu tô comida? falando, eu tô falando daquilo que a gente mais gosta. Farináceos é massa feita com grãos e na nossa cultura geralmente trigo. Mas também é feito com Pão, milho, pão. Então, pão, massas, aí tem sanduichinho, biscoito, tortas, barrinhas rotuladas de saudáveis. Às vezes nossa. cereal matinal, que às vezes cereal matinal a gente acha que está comendo grão integral, e é um grão processado com açúcar, que tem formato de grão integral. Tem tanto truque aí, né? Então, assim, a comida in natura é assim, o que a gente comia lá, dos anos 50 para trás, né? Não tinha essas coisas todas. E a gente não tinha epidemia de diabetes, a gente não tinha epidemia de pressão alta, não tinha problemas cardíacos como a gente tem hoje. Então, quando eu falo de farináceo, eu estou falando disso. Eu costumo deixar os farináceos para os meus momentos de prazer. Então, eu não vou comer pão murcho, requentado. Para comer pão, vai ser o melhor sanduíche, vou fazer alguma coisa que, sabe? Ó, a pizza que vai ser aquela lá com os amigos, aquele momento especial. Aí você come pizza sem pena, porque você está cuidando da saúde todos os dias. Tem a sexta-feira da pizza, você vai ficar preocupado? Não vai, né? Então, umas 3 vezes por semana você dá uma escapada, come um negócio bem gostoso, não se preocupe, né? Não se preocupe, espero ter respondido aí. Você constrói um estoque, na verdade. Nas outras refeições, você se cuida para que nesse momento que você for comer pizza, aí já come logo a mais gostosa. Aí você tá... Só não pode ser todo dia, né, Adriano? Ninguém vive de prazer, né? Não é assim, tem alimentação, e a alimentação pode ser prazerosa. Você pode comer um belo bife a cavalo, com o seu legume refogado, sabe, com salada. Um dia um peixe com castanhas e tal. Dá para ter uma comida deliciosa todos os dias, mas tem horas que você quer aquela coisa que é esbórnia, né? Aquele grande prazer. 3 vezes na semana, tá bom? Ah, mas eu como todo dia. Então, 4. Qual que é o melhor que está ao alcance fazer hoje? Faz o que está ao alcance, para pelo menos melhorar um pouco, né? É isso que eu costumo trazer. E aí os nossos processos de educação tem aí um passo a passo, né? Por onde você tira primeiro, para ir fazendo aos poucos, né? Aqui eu estou dando um monte de dica de uma vez, mas o processo é para ir fazendo aos poucos, né? O seu processo é uma delícia e assim, gente, o processo do Adriano é um processo que você vai construindo, vai mudando a cultura e com sacrifício na medida certa, né? Porque eu me lembro, Adriano, às vezes que eu ia no nutricionista e ele dizia, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, e eu com a refeição toda errada, com a alimentação toda errada, e tinha que mudar da água para o vinho de um dia para o outro, e era muito complicado. Uma coisa que eu me lembro que eu estava num processo lá de treinamento que você estava, quando você tirou o peso da consciência, quando você falou, cara, picanha tá liberado, pode comer. Você quer me jogar na polêmica, vamos lá. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma época onde a carne, principalmente a carne vermelha, é muito hostilizada, né? E assim, a gente não tem evidência clínica, quando eu falo evidência clínica, eu digo estudos de qualidade que comprovem que as carnes e a gordura da carne, mesmo da picanha, faça mal, né? O problema é que o cara que gosta da picanha, ele também come doce, ele também bebe pra caramba. E aí nos estudos que você mede as coisas, o cara que come a picanha, ele também tem a doença. Então, os estudos de baixa qualidade têm essa relação, né? Mas olha só, o que é a picanha? É comida de baixo processamento, tem todas as vitaminas que você precisa, tem aminoácidos essenciais, tem gorduras essenciais. E as pessoas deixam de comer a picanha e às vezes elas comem suplementos proteicos altamente processados ou comem aqueles hambúrgueres de planta que tem 25 ingredientes altamente processados, que estão longe de serem saudáveis, né? Então, assim, tem contexto, né? O cara que está enchendo a cara de gordura de picanha, mas come salgadinho, porcaria e bebe e fuma todo dia, ele vai ficar doente, mas não é por causa da picanha. Ela só está somando aí calorias nisso, né? Agora, uma pessoa saudável que come picanha todo dia não vai ter problema, porque picanha é comida saudável, rica em nutrientes, né? Essa que é a questão.
E aí a gente tem esse estigma, né, dizendo que carne vermelha faz mal para a saúde. A gente tem documentários fazendo um alarde aí na Netflix e tal, sem base científica, né? Mas tem gente importante falando. Então, se a gente entrar nessa esfera aí vai virar uma questão ideológica que vale uma conversa de 8 horas para falar sobre carne vermelha ser segura ou ética, né? Agora, o que eu acho muito legal é o seguinte, é de ver resultado, né? Eu conheço o trabalho do Adriano já há alguns anos e, assim, a gente percebe resultado. Isso é que é muito legal, porque tem muita gente com discurso e tal, e o Adriano entrega resultado. Adriano, eu quero aproveitar só para dar uma passadinha aqui em algumas... Oi. Bom, a Tatiana... Quero dar uma passada nos comentários. Vamos lá. Aqui, tá? Para a gente responder. Vamos lá. Eu tenho um outro convidado, mas vamos lá. Vamos responder aqui o máximo que a gente puder. Vamos aí. A Tatiana está dizendo, é melhor sempre comer fruta do que beber o suco da fruta, mesmo que não seja adicionado nem açúcar nem adoçante. Por exemplo, o suco de laranja natural, sem acrescentar nem açúcar nem adoçante, ele é menos saudável do que a fruta em si. É isso que ela entendeu? Isso. É isso aí. Assim, mesmo sem você colocar açúcar, tem frutos que já são ricos em açúcar. Então, só de você espremer as laranjas e beber, aquilo é uma avalanche de açúcar. Então, sucos que são ricos em açúcar, frutas, manga, laranja, abacaxi, essas frutas, uva, né? Essas sucos que são muito doces, naturalmente. E tem gente que ainda adoça, né? Agora, assim, você pode tomar um suco com maracujá, com limão, né? Sem colocar açúcar. Eu consigo lidar muito bem com o paladar azedo, já estou bem acostumado. Tem gente que pode, às vezes, coloca umas gotinhas do adoçante. Se você está querendo beber algo doce, é melhor fazer isso, porque você não tem lá... O adoçante também é uma outra discussão, né? Mas é melhor você, se você quiser tomar suco de frutas, evitar o suco de frutas doces, que eles têm um impacto forte aí no nosso corpo. Ah, legal. Então, o Danilo fez uma pergunta aqui que é o seguinte... costumo fazer check-up geral todo ano. É necessário fazer de mais de uma vez por ano ou uma vez por ano é suficiente? Como é que você vê? Acho que o Adriano travou. Eu travei ou o Adriano travou, gente? Adriano, você conseguiu ouvir? Adriano? Eu não estou ouvindo ele. Adriano, tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ele falou que também não tá ouvindo. Não estou ouvindo. Também não. Posso falar? Tá me ouvindo? Não? Eu também não estou. Você quer sair e entrar de novo? Que eu tenho mais umas perguntas. Ok? Pronto. Então vamos lá. A gente tem outras perguntas aqui para fazer. Eu vi aqui alguém pedindo para fazer a pergunta do Guilherme. Eu não sei qual é a pergunta do Guilherme. E a gente, se a gente não conseguir responder aqui todas as perguntas, que eu acho que a gente não vai conseguir, ficou muito legal, né? E assim eu falei, o Adriano é um show, eu sabia que ele ia dar um show aqui. A gente tem outros convidados também, mas a gente vai responder todas as perguntas. Ó, já vou chamar o Adriano aqui de novo. Tá aqui. Dando ele aceitar, vamos lá que ele vai voltar, gente. Falei para vocês que ia ser especial, hein? Para você chamar o maior número de pessoas. Ele está de volta. Tô de me volta. ouvindo, Adriano? Opa. Tá conseguindo me ouvir bem? Travou de novo. Travou? Tá aí? Adriano? Adriano, tá me ouvindo? Não, né? Foi. Adriano? Nada? A gente está com um problema. Eu vou encaminhar para o Adriano todas as perguntas, nós vamos responder todas, tá? Tem aqui, eu achei a do Guilherme aqui, sobre jejum intermitente. Tem o do seu José para pedir para ele continuar falando o que ele come. Seu José, lá. Tem a do Danilo sobre o check-up. Nós vamos dar um jeito de responder a todas essas perguntas. Deixa eu ver se ele volta aqui, que a gente ainda termina. Senão, a gente vai partir para o próximo convidado. Qualquer coisa também, eu chamo o Adriano de volta e ele pode estar com a gente outro dia. Ele é um sucesso. Ele é um sucesso. Ó, a Dani está dizendo aqui, se a pessoa conseguir retirar o açúcar por 14 dias, você se acostuma. Adriano, tá me ouvindo bem? Oi. Oi. Agora sim, nada aí, não sei o que aconteceu, mas estou de volta aí. Então vamos lá que tá um sucesso, muita pergunta. Eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, até porque eu tenho um outro convidado para chamar, mas assim, a do Danilo, ele perguntava sobre check-up. Ele faz uma vez por ano. Você acha que é o suficiente ou o ideal que fizesse mais de uma vez?
Olha, eu digo assim, check-up ele é ótimo para ver o que já não está funcionando bem, mas quando o check-up dá ok, não significa que a pessoa está saudável, tá? O saudável só mostra que não está doente ainda, o check-up. Então ele serve para você ter esse tipo de controle. Eu diria para prestar mais atenção nos hábitos, comida de verdade, atividade física, dormir bem. Fazer o check-up uma vez por ano eu acho que está de bom tamanho, mas se você está cumprindo com os bons hábitos, você pode ficar muito mais tranquilo, né? Check-up não é garantia de saúde, é garantia de não estar doente ainda. Ok, tá? ok, legal. Bom, mais uma aqui. O Guilherme tinha perguntado sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente me deixa mais vulnerável ao vírus? Intermitente significa a gente pular uma refeição uma vez ou outra, né? O jejum intermitente, esse que é proposto pelo estilo de vida aí, isso não afeta a imunidade. E o que eu não recomendaria agora, nesse momento, jejuns prolongados. Tem gente que gosta de fazer jejum prolongado, né? Fica aí mais de 24 horas sem comer, né? Faz jejum de 36, tem umas pessoas que gostam de fazer dessa forma. Eu não recomendaria isso para agora. O jejum intermitente, ele é seguro e ele é um amigo do sistema imunológico. Então, quem come bem, já tem um bom estilo de vida, não precisa se preocupar. O jejum intermitente vai bem. 16 horas sem comer, 14, 18. Tranquilo. Tá? Legal. Bom, Tranquilo, vamos lá, gente. tem... Eu vou escolher mais, vou ver algumas perguntas aqui. Tem muita pergunta. Adriano, você foi o convidado desde a primeira live que mais recebeu pergunta até agora. Eu vou precisar te mandar todas elas, tá? Pra gente responder depois, tudo bem? São as coisas que as pessoas me pegam em festa, às vezes, e ficam fazendo pergunta. Eu penso, todo mundo quer saber dessas coisas. Eu já tive com o Adriano algumas vezes almoçando, e assim, eu fico todo assim, pensando, meu Deus, será que eu tô pegando a coisa certa? Não tô? Eu já falei para ele, eu fico constrangido. Imagina como não olha no meu prato, né? Adriano, o Valmir pergunta aqui, é melhor o consumo de carne suína ou bovina? Pode ser mal passada? Pode ser mal passada, tá? Assim, hoje em dia a gente tem principalmente no Brasil, a gente tem um controle sanitário muito, muito bom, né? Então, assim, as carnes que chegam, que a gente compra em mercados e tal, elas são muito seguras. Mal passada, bem passada, não tem relação disso com fazer mal para a saúde. Tem gente que diz que quando fica bem passada estraga, por questão de sabor, paladar, né? Suína, bovina, eu diria assim, come que for mais gostoso, entendeu? São animais diferentes, as pessoas falam uma é melhor porque tem baixo teor de gordura, outra é melhor porque é indiferente isso, porque a gente sabe que o problema não é a gordura. Então, assim, cortes que você gosta. Hoje você tá mais para costela? Vai. Tá mais para o lombo? Vai. Hoje você tá para um corte de boi? Vai, entendeu? É assim, eu não faria diferença do ponto de vista de saúde aí. É questão de prazer mesmo. Ok. Adriano, eu preciso te fazer mais uma pergunta, porque essa é do meu sogro, senão eu vou ter problema depois. E as outras, gente... Mas eu respondo as outras. Eu vou mandar para você. Respondo tudo. Legal. Ó, a do meu sogro Ou me chama aí no Instagram, eu respondo também. Show. O Adriano, o meu sogro perguntou o seguinte, você estava falando do que você come, por exemplo, dando um exemplo, e aí eu fui te interromper. Então, você pode completar aquele cardápiozinho lá, Tá, eu vou dar um exemplo assim de como que hoje nós estamos na quarta-feira, né? O que tem aqui meio programado para essa semana, né? Essa semana eu fiz aqui um yakisoba de frango que não vai macarrão, vai todos os outros ingredientes, legumes, então vai lá brócolis, couve-flor, vai a selga, né? Vai o frango, vai bastante frango e tal. Então, assim, fiz isso com uns legumes e tal. Outro dia eu fiz aqui uma carne moída com um pouco de abóbora refogada, entendeu? Isso foi um prato que eu comi no outro dia, aí sobra, às vezes a gente come um pouco. De manhã eu gosto muito de comer ovo, ou ovo mexido, né? Às vezes, se eu quero colocar algum farináceo aí, eu coloco uma tapioca aí nele, vira uma crepioca, né? Então tem a nutrição do ovo, que é super nutritivo, uma nutrição barata, fácil. Ovo eu como bastante, às vezes eu não tô com um saco, uns 4 ovinhos na chapa ali, com alguma cebola no meio, já faz a minha festa. E aí, esses alimentos são matadores da fome, né? Então no dia a dia, tem vezes que eu faço um bife a rolê lá, e faço vários e deixo guardado com um monte de berinjela refogada, assim. Tem dia que é salada verde com hambúrguer no prato, sabe? Com queijo, com bacon. Cada dia é uma coisa. O dia que é um filé de frango. É assim que toca a vida, né? Eu não consumo muitos grãos no dia a dia, mas quando é para comer, o arroz e feijão da minha mãe é o melhor do mundo, sabe?
Então eu deixo assim para comer, eu não como grandes quantidades, mas eu como aqueles que eu sei que vão valer a pena, né? Você come sem Então eu não remorso, abuso né? muito de grãos, O assim. da mãe é sem remorso. Sem remorso. E ainda o grão ainda é comida de verdade. Eu diria que é para prestar atenção em excesso de grão, quem está muito acima do peso, quem está diabético, aí eu tomaria um pouco de cuidado, né? Mas quem está bem não se preocupa muito com comer o grão in natura, não. Legal. Né? Ó, É só comida pra de gente- verdade. Tem uma última coisa. Se alguém colocou aqui que na casa dele não entra óleo de soja, margarina, e eu já vi você falar disso algumas vezes, né? Pra gente finalizar, depois eu vou te pedir a tua palavra final, mas fala desses vilões aí. Essas gorduras, elas são altamente inflamatórias. Nessa época, então, dessa epidemia, é bom te baixar a atividade inflamatória, mas essa época é o momento para a gente fazer isso logo. Eu diria para tirar isso dentro de casa, porque essas gorduras, elas aumentam a atividade inflamatória no corpo e elas estão relacionadas com várias doenças, né? Vou dar um exemplo. A atividade inflamatória elevada, ela provoca inflamação nos vasos sanguíneos, junto com pressão alta, isso piora. E aí essa inflamação começa a reter colesterol. Então, é a inflamação que faz isso, não é o colesterol que você comeu. Você precisa ter inflamação para ele engrudar. Então, a gente precisa baixar a atividade inflamatória. Então, óleo de soja, canola, milho, girassol, margarinas e comida processada, que está escrito óleos vegetais, que são esses óleos mais baratos, eles são altamente inflamatórios. Então, eu recomendaria usar para cozinhar os azeite, manteiga, banha de porco, essas gorduras que são antigas, que são mais estáveis. Banha de porco, eu me lembro da minha avó cozinhando com banha de porco. Depois eu ouvi falar tão mal disso. Então, banha de porco é melhor do que o óleo de soja. Então, não é isso. Ele é mais estável, ele não tem esse potencial inflamatório todo. Então, são gorduras que a gente já consome há muito tempo, né? Manteiga, são gorduras que a gente já está mais habituado a usar e elas são seguras. O que ligava essas gorduras com doenças cardíacas, a evidência científica é muito baixa. Para a gente fechar essa conversa aqui, ainda esse ano saiu uma revisão científica aí muito bem feita, dizendo que esse link entre carnes vermelhas e gorduras animais com doenças cardíacas não é sustentado pela ciência. Né? A ciência que sustentou isso até hoje, ela não tem um nível de evidência muito bom. Né? E saiu, está aí para pesquisa para todo mundo. Então, assim, a qualidade das gorduras é importante. Não é para beber essas gorduras, não é que é para sucar a manteiga, tomar a banha de porco aos montes, é para usar como ingrediente culinário ao invés daquelas outras, né? Muito bom. Uma boa pergunta aí que você trouxe. Legal. Ô, Adriano, então, cara, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para esse pessoal. Eu tenho certeza que foi um sucesso, que você vai precisar voltar, tá? Já deixo o convite aqui para você voltar, porque foi um sucesso. Tá aberto, a hora que você quiser. Legal. Mensagem que você pode quiser. deixar para o pessoal nesse momento que a gente está aí, Adriano? Eu diria assim, né? Eu vejo as pessoas, elas desejam saúde. No Natal, elas pedem saúde no aniversário, mas existe uma cultura de que a saúde é algo que Deus vai dar ou vai cair do céu, que o mundo vai prover para que você possa viver. E saúde é investimento, né? Cada vez que você põe uma comida na boca, você está alimentando ou a saúde ou você está alimentando a doença, né? E esse poder da escolha, ele tá aí pra gente. A gente não tem tanto poder da escolha de decidir se o vírus vai entrar na nossa casa ou não, porque uma hora ele vai entrar. Mas a gente pode escolher o que a gente põe no prato. A gente pode escolher um pouquinho de atividade física todo dia. E esse momento agora, esse medo que essa epidemia traz, ela convida a gente a fazer isso agora. Então, se você tem alguma dessas doenças que eu falei, que é o grupo de risco para a Covid-19, tá esperando o quê? Começa já, por mais difícil que seja. Melhora alguma coisa. Não estou dizendo troca da água para o vinho, nunca mais vai comer. Melhora o quê? O que você vai melhorar essa semana? O que você vai melhorar na semana que vem? O que você vai tirar? Tira as porcarias, acrescenta os alimentos naturalmente, né? E começa a cuidar da saúde com esse carinho aí, né? Saúde é investimento, não é sorte. Muito bom. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito bom, muito bom. Quero te agradecer demais, muito obrigado e tá feito o convite para a gente voltar, tá bom? E eu vou te mandar todas as... Agradeço, respondo todas, mando tudo de volta para você, fica tranquilo, tá bom? Muito obrigado, amigo. Fique com Deus, viu? Abração, eu saio aqui, né? Isso. Eu me desconecto aqui, né? Isso. Posso apertar o xizinho aqui também. Um abraço. Tá, joia. Abração, obrigado, viu? Tchau, tchau. Vamos ver, tirei aqui. Ele também já saiu. Legal, gente. Falei que ia ser demais, hein? Extraordinário. Adriano é extraordinário. E dependendo do que vocês curtirem, que vocês comentarem, que vocês pedirem, a gente traz de novo o Adriano. E coloca aqui nos comentários
Que tipo de assunto você gostaria que a gente trouxesse? Eu vou trazer um cara agora, um outro cara que é fera, fera demais. Esse cara aqui é um amigo e é um gestor. Tá aqui ele, Alan Nunes, de uma das maiores empresas de logística do Brasil. Alan, já estou te chamando. Vamos lá. A gente teve aí primeiro o Adriano, né? Assunto de saúde. Nesse momento, pegou, Alan, mas estamos aí para a gente bater um papo. Um outro assunto importante também para a gente poder conversar. Ele aí. Fala, Rezende. Que desafio, hein, cara? Depois do Adriano aí, você me joga uma bomba dessa aí, cara. Falar de tecnologia. Mas é isso. É um desafio. São assuntos importantes, são grandes desafios que a gente está passando. Eu tenho colocado aqui a questão da saúde física, saúde mental e essa questão econômica, financeira, da tecnologia onde as empresas precisarem. Então, tá aí, o Robson já te dando boa noite. Gente, Opa. o Alan é um amigo, é um cliente, ele é gestor de telecom da JSL. JSL é a maior empresa de logística do Brasil. Hoje é a maior empresa de logística brasileira, sim. Legal, muito bom, muito bom. Alan, quero saber de você o seguinte, como é que está o desafio nesse momento? Primeiro é o seguinte, né, cara, a gente tem que agradecer muito a todos os caminhoneiros, toda a logística que continua funcionando, continua indo para a rua, são os guerreiros e continuam fazendo chegar o que a gente precisa nos nossos lares, né? Então, primeiro eu quero te agradecer em nome de todo mundo que está aqui, tá? Obrigado. Legal, obrigado a você. Obrigado pelo convite. Na verdade, é um desafio. Hoje a companhia tem 14 mil funcionários focados só para logística. A gente tem um grupo grande, são 6 empresas no grupo. Então, assim, hoje a maior parte está operando quase 100%. Alguns setores ou outros da logística que não estão tendo tanta produtividade como antes. Mas é o setor que está mais trabalhando lá, forte. Alguns outros das outras companhias também, mas assim, a logística é campeã, tá no foco total da nossa empresa. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, Alan, é assim, nós, como uma empresa de tecnologia lá na ABS, a gente sentiu um impacto já, porque a gente faz muitos projetos pelo Brasil, a gente trabalha muito para várias empresas de vários segmentos diferentes, e a gente já sentiu o impacto da demanda que caiu. Uma das empresas que continua firme ali é a JSL, demandando, pedindo para gente serviço, continua trabalhando, né? Hoje a gente tem que agradecer muito isso, né? Como é que é? Hoje a gente tem que agradecer muito isso. Graças a Deus está tendo bastante demanda e está ali atrás. É assim, hoje o que eu posso dizer pela minha experiência do meu time e dos outros pares junto comigo é que praticamente a gente não parou e está trabalhando com 110%, porque o nível de engajamento que a gente teve nesse home office e que todo mundo está presente, a comunicação melhorou, acho que mais de 100% com os outros times, melhorou. A gente está agora, hoje, para falar com uma pessoa, a gente está num clique, né? Então, a comunicação, até a minha, com o meu próprio time, eu senti que está muito mais próximo, por incrível que pareça. Porque às vezes você está no seu dia a dia, você vai numa reunião com outras áreas para tomar uma decisão, e quando você volta, você acaba entrando em outro assunto, e aquela parte da reunião você vai falar no final do dia, ou então até no dia depois. E hoje não, hoje a reunião acontece aqui, eu já estou ao mesmo tempo delegando e passando, e o time absorvendo bem, e tem uma dúvida, o time devolve a pergunta, e pergunta numa comunicação de digitar, num clique para falar. A gente está procurando muito fazer nossas reuniões com vídeo, usando câmera. Isso tem tido um resultado muito bom. E, por incrível que pareça, para a gente foi um aprendizado, porque uma empresa com uma cultura brasileira, eu trabalhei em outra empresa americana, então a cultura brasileira, para mim, foi um choque quando eu entrei aqui. Vou fazer 7 anos, quase 8 na JSL, então, quando eu entrei, é uma cultura assim, de estar ali no dia a dia, contato pessoal, isso é até para o dono. Eu achei legal, que foi uma coisa diferente, porque você tem aquele calor humano ali. E quando a gente entrou no home office, a gente não sabia o que ia acontecer. Nossa. Porque a gente falou assim, vamos ver, vamos com cuidado, com muito cuidado,
Primeiro foi fazendo por ondas, foi levando os outros departamentos, foi levando os departamentos mais próximos, aí 2 de um departamento e o restante fica, e depois vai o resto. E no final, Rezende, eu me surpreendi com o resultado. Legal, hein? Eu vejo hoje, inclusive a gente faz uma reunião com nossos pares, nosso diretor, e foi unânime. O engajamento foi total. A quantidade de parabéns que a gente deu para sustentar o negócio foi assim, fora da curva. Entendeu? Foi bem diferente, bem diferente. E isso é uma coisa que você estava falando. Eu já tive com outras pessoas aqui batendo papo, e aí de multinacionais e tal. A nossa cultura, né, brasileira, latina, ela tem muito essa coisa do contato. Então, em empresa brasileira não é muito comum home office. De qualquer forma, é um mérito muito grande para uma empresa do tamanho da JSL, porque não foi aquela coisa, não foi uma estratégia preparada, um ano para botar em áreas em home office, né? Alan, alguém falou para você, ó, amanhã começa, né? Imagino que tenha sido mais ou menos assim, né? Olha uma curiosidade, eu lesionei meu joelho, tive um rompimento no ligamento e eu estava com uma cirurgia marcada. E aí eu estava preparando, sabe quando você vai sair de férias? Eu ia continuar trabalhando em home office, mas quando você vai sair de férias, que você vai preparando, vai falar, cara, o que pode dar problema que você tem que deixar mais... Aí eu chamei o nosso diretor e falei, Flávio, cara, esse negócio isso bem antes do Covid estourar, né? E aí eu falei assim, cara, esse negócio de Covid aí, uma vez eu tive um problema desse lá no HSBC, eu trabalhei no HSBC antes de estar na JSL e eu tive de H1N1. E aí, como a onda fora do Brasil foi muito maior, então o HSBC, um banco na Ásia, tem uma grande expressão, e a gente recebeu essa demanda de fora. Só para a gente entender, a onda do H1N1 lá fora foi maior do que aqui dentro, é isso? Foi maior do que aqui dentro. Aí quando nós recebemos essa demanda de fora, algumas mudanças de comportamento, e a gente falou assim, pô, legal, olha, estão pensando em um dia fechar tudo. E tudo que está acontecendo hoje foi planejado lá atrás, eu passei por isso, só que não aconteceu, porque foi bem menor e não precisou fechar nada. Então, quando começou esse negócio do Covid, eu falei, cara, vamos conversar. Aí chamei o diretor para a gente falar, ele falou assim, cara, será, cara? Mas isso assim, Rezende, uma semana depois era um caos. Nossa. Porque foi uma coisa muito rápida. É um vírus, como o Adriano estava falando, é um vírus que a capacidade dele de contaminação é muito expressiva. Então, a gente da área de TI acha que, vamos planejar, porque a gente tem mania de planejar 2 meses, 1 mês. E não tem isso. Verdade. Vamos fazer um projeto aqui. Vamos fazer um projeto. Isso. Não, foi aquela coisa assim, sala de guerra, uma semana, todo mundo sai dali com tarefa espalhada. Dia seguinte, reunião, tarefas de novo, novas tarefas, e as tarefas que foram dadas tinham que ser cumpridas, porque senão uma coisa ia atropelando a outra. Mas foi um sucesso. O nosso diretor-presidente, que é o Fernando, ele foi muito consciente, então, ficou preocupado com as pessoas, visitou todos os departamentos, olhando se tinha janela, tinha área, tinha circulação de ar, se estavam preparados, foi orientando. Então, foi uma preocupação enorme porque a gente tem um refeitório, foi uma preocupação enorme, 100% limpo. Eu vi uma coisa assim, e isso acompanhando, Rezende, depois de uma cirurgia remoto em casa, e olhando tudo. Você já estava remoto? Eu entrei remoto no dia 17. Eu fiz a cirurgia dia 16, entrei remoto dia 17. E o time todo lá e eu participando de tudo. E assim, limpeza todos os dias, de 1 em 1 hora era limpeza das mesas. E a gente preocupado, porque aí começou a ter uma preocupação da gente tirar o time de TI de lá. Por quê? Porque se a gente tivesse algum problema com, vamos supor, 30% do quadro de funcionários de TI contaminado, a gente ia parar, porque não ia ter como... Entendeu? Então, a preocupação também foi com a gente. E aí a gente foi muito rápido. A gente conseguiu agilizar em 1 semana, colocar quase todo mundo no home office e continuar atendendo os departamentos. Agora... Deixa eu só ver uma coisa aqui, Alan.
eu não sei se é o Wagner, será que é o Wagner que está com a gente na Anime Doctors? Eu não sei se é você, Wagner, mas assim, você fala que o seu trabalho voluntário está parado, que a gente conhece muito bem, né? A gente, graças a Deus, acompanhou a gente várias vezes no nosso trabalho voluntário também. Mas você diz aqui que a indústria que você trabalha está funcionando 24 horas e aumentou a linha de produção em 30%. Curiosidade, coloca para a gente aqui que área que você está falando, que segmento que é, para a gente saber. Wagner mesmo, legal, que bom que você está com a gente aqui, muito bom. Então, Alan, e aí, assim, você sabe que uma coisa que a gente sentiu na ABS é porque já tem uns 2 anos praticamente, a gente lida com empresas grandes do porte da JSL, mas a gente começou a trabalhar com pequenas e médias empresas. E uma dificuldade que a gente percebeu nas empresas menores é que essa cultura do home office ela tinha um agravante a mais, porque ela não tinha estrutura. A maioria delas não estava estruturada, não tinha. Então, assim, ou aluga notebook, ou pega o computador, bota no carro, manda para dentro da casa, e aí questões de segurança, VPN para quem não tinha VPN, mas aí não tinha questão de segurança. Então, assim, teve um problema ainda maior, né, na pequena e média empresa, que eu acho que agora ela vai preparar melhor. Então, Rezende, eu acompanhei, mas esse problema também não foi assim, de não ter notebook, não foi só para empresa de pequeno porte, não. Eu tenho vários amigos de várias empresas grandes e que foi legal, porque a gente tirou a burocracia do meio do caminho. Porque empresas grandes, laboratórios, áreas financeiras, do funcionário ir retirar o desktop. Isso não é um termo de responsabilidade. O funcionário com o próprio carro, às vezes, retira o desktop, leva para casa, monta seu home office, tira uma foto super orgulhoso, que está fazendo parte de uma recuperação do país, que eu acho que eles todos se sensibilizaram com isso. E muita empresa, não foi só de pequeno porte que teve essa dificuldade, não, muita empresa de grande porte. Eu acho que a empresa da área de TI foi a que menos sofreu, porque ela já estava bem preparada, a empresa que trabalha com muito notebook, é a empresa que a pessoa tem que ter essa mobilidade. Agora, empresas que têm, por exemplo, uma área financeira de qualquer empresa, a maioria dos computadores são desktop. Se você for olhar para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, e esse pessoal conseguiu retirar o computador e levar para casa. O que conta muito numa hora dessa é a segurança. O que te dá uma tranquilidade, eu acho que nesse ponto até a gente teve uma tranquilidade muito grande, porque assim, você tem que estar com um endpoint bem protegido, você tem que ter uma boa VPN para não ter um tipo de um caso de um ataque ou um malware, alguma coisa que entre na máquina. Isso são coisas fundamentais. E eu acho que vai mudar. A gente vai sair dessa pandemia agora que teve no Brasil com uma cabeça diferente de tantos empresários, que vai ver que isso é uma coisa que é possível de acontecer, que é uma coisa nova e agora é possível, se torna histórico, então vai ter uma preparação para isso. Eu acho que vai mudar para o funcionário, porque ele vê que nesse momento ele está ali querendo sempre ajudar e ele vê que quando ele está querendo ajudar ele é mais elogiado, ele é reconhecido, ele faz parte de um time, ele se sente parte de um time. Eu acho que isso é uma questão que assim, cara, eu tenho até um cara que vai estar com a gente na quarta-feira, o Roberto Tranjan, ele é o idealizador de um movimento de empresários aí, a Metanoia, o Adriano faz parte, inclusive, e ele vai estar com a gente na quarta. E ele diz assim, nos momentos de tragédia, nos momentos mais complicados, o ser humano normalmente ele se une. Ele fala, cara, sabe aquela equipe que não se dá, que é uma brigaiada? Entra água no estoque, começa todo mundo se juntar e daqui a pouco você vai ver o peão tá dando ordem no diretor, que tá levantando as coisas para não molhar, para não sujar. Quer dizer, é um momento normalmente de união, né, cara? Não é? Isso bem à E, toa, Rezende, né? e é legal isso, porque você fala assim, os processos continuaram sendo cumpridos, abertura de chamado, a gente tinha uma dificuldade enorme de sensibilizar uma operação nervosa a ter uma abertura de chamado. A gente sempre usa da cultura de assim, vamos atender, em paralelo você abre o chamado, para registrar, porque é importante ter o registro, até para a gente fazer um trabalho posterior em cima disso. Para ter gestão. E quando a gente... Para ter gestão. Para ter gestão. E quando você fala de chamado, para quem está sentindo dor, imagina você está chegando lá, passando mal no hospital, você fala assim, cara, dá o número do teu RG e teu CPF.
Pronto. Você já fala assim, meu Deus do céu, eu estou morrendo. É a Mas etapa que todo mundo queria pular, né? É a todo etapa mundo que queria pular. Então, e hoje eu não estou vendo essa dificuldade. Aí agora, eu vejo assim, o que eu tive que fazer, e eu como gestor, eu me preocupei para ver se realmente estava dando resultado, era acompanhar diariamente e hora em hora o que está entrando de chamada e o que está saindo. Porque eu penso assim, quando a gente está em home office, a gente é testado